Mateus 6, 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que o vê em segredo, lhe dará recompensa. Agora abre lá em 1 Reis 19, 11. 1 Reis 19, 11 diz assim: O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os muros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Amém? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha neste momento, Pai, sobre as nossas vidas. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a Ti. Senhor Deus, faça do nosso coração, Pai, uma terra arada, Senhor, aonde possa germinar a sua semente, Pai, que vai sair do altar nessa noite. Paizinho de amor, Deus, vem falar nos nossos corações. Paizinho de amor, Deus, eu coloco a minha vida diante do Teu altar, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que as minhas palavras, Senhor, sejam feitas as Suas palavras, Pai. Senhor, que da minha boca, Senhor, só saia aquilo que o Senhor direcionar. Paizinho, toma a minha vida, Senhor, para que eu possa, Senhor Deus, falar aquilo que vem do Teu altar nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Como eu falei, né, o João chegou na frente e quis ministrar por mim. E eu também esqueci o meu caderno em casa, e eu fui buscar, porque eu moro mais perto, eu fui buscar. Mas uma coisa que o João falou que eu achei interessante, e outra coisa, né? Para ministrar o louvor, eu fico mais nervosa para ministrar o louvor do que para ministrar a oferta. Não sei, o louvor me deixa mais nervosa. Aí eu falei assim, achei que ia ser super fácil. Aí fui pro meu quarto orar ontem e falei assim, eu vou orar. Aí tive uma cura e libertação comigo mesma, liguei para minha mãe. E minha mãe, não, calma aí, anjos do Senhor, atendam o telefone quando a gente liga. Eu ia ligar para a pastora, aí eu liguei para minha mãe, aí eu falei, não, vou ligar para a pastora. Aí minha mãe me ligou, eu falei, então vamos orar de novo. Por quê? Eu falei assim, não é possível, eu estou muito confusa, não sei. Aí o João vem e fala aquilo que eu ia falar. Então, amém. Mas quando o Senhor, o João falou uma coisa que eu achei interessante, né, voltando, que nós, na sociedade, nós temos uma postura. E muitas vezes eu não conheço o seu interior, eu não conheço os seus pensamentos, e pode ser até uma coisa assim que muitas vezes são repetidas, mas é um fato, é verdade. Eu não conheço o você por completo, por inteiro. Eu posso passar para você uma coisa e não ser. Eu posso fingir muito bem, ou você pode ser igual a Camila, que a cara mostra, você pode tentar fingir, mas a cara não finge. Ou você pode ser o Cazu, por exemplo, que quando está nervoso você não percebe, finge melhor. A Camila não, você vai perceber. Mas o Cazu, muitas vezes eu falei, ele está bravo. Essa semana eu falei para a Josi, me mandou um áudio, eu falei, Josi, eu não conversei com ele, que a semana foi bem difícil. Mas o Cazu estava aqui, vocês percebem que ele está nervoso? Não. Mas na sociedade nós temos uma postura. A gente se mantém firme. Mas é no secreto que nós nos mostramos quem nós somos. E melhor ainda dizendo, você nem precisa estar no secreto. Porque o Senhor, Ele te conhece, Ele esquadrinha o teu coração, Ele te formou, e antes mesmo de você nascer, Ele já sabia o teu nome. E a gente acha que a gente esconde coisas, que a gente esconde quem nós somos, que nós escondemos nossos pensamentos. E, na verdade, nós não escondemos. Porque o Senhor, Ele já conhece. A palavra do Senhor fala que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe a intenção do nosso coração. Então, esse Deus, Ele é maravilhoso. Mas o que Ele fala? Vá para o teu quarto, tranque a porta do teu quarto. Porque tem coisas, meu irmão, que a gente não vai ganhar pela força do nosso braço. Tem coisas que a gente não vai ganhar em muito falar.
Eu posso chegar e contar as pitangas para o Márcio. Talvez, ou melhor, provavelmente, ele só vai poder falar assim, vamos orar? Talvez eu chegue para ele e fale assim, Márcio, eu tenho uma dívida de 10 mil para pagar. Ele vai falar assim, eu tenho uma de 15. Aí a gente vai, um exemplo, né? E aí, vamos orar. Mas o Senhor, Ele é aquele que Ele já conhece a minha dívida de 10. Já conhece a dívida do Márcio de 15. E mesmo assim, o que Ele fala para nós? Tranque a porta do seu quarto. Ore. Porque aquele Deus que te vê lá no quarto é o Deus que vai te honrar. O Deus que você orou lá no quarto é o Deus que vai dar os 10 mil para você pagar. De qual forma? Não sei, isso é uma figura de linguagem nos meus 10 mil. De qual forma? Não sei, mas naquilo que você se propõe a pedir para o Senhor, Ele vai te honrar. E aí, voltando lá em Reis, eu vou fazer uma junção das duas palavras, das duas passagens. O Senhor fala assim, essa passagem de Reis, Ele está falando para Elias. E Ele fala assim para Elias, né, no caso. Saia e vá ficar diante de mim, no alto do monte. Aqui no caso, Elias estava se escondendo na caverna e tudo mais. Mas eu quero desconectar um pouco dessa parte de Elias e nos colocar nessa figura aqui, nessa passagem. Saia, vá diante do monte e venha até mim. Aqui o Senhor está falando. Na outra ele fala assim, vá, tranque a porta do teu quarto e ore a mim. Em outras palavras, fale comigo. É a mesma coisa que ele quis dizer aqui para Elias. Saia de onde você está, eu quero te ver. Eu quero que você... Deus sabia que Elias estava lá na caverna, e por quê? Mas Deus fala assim para ele, vem diante do monte, vem diante de mim, no alto do monte diante de mim. Só, vamos nos colocar aqui. No turbilhão da nossa alma, no turbilhão da nossa vida, naquilo que o João falou, eu não sei, você se põe, você está sentado aqui, eu não sei como está o seu coração. Mas dentro disso tudo, se coloque diante do Senhor nesse momento. Conecta o seu pensamento. E aí o Senhor fala assim, que o Senhor, Ele mandou um vento muito forte que passou por ali. Mas Deus não estava no vento. E eu quero trazer o vento. Quando o vento passa, o que acontece? As coisas são movidas de lugar. Se eu sou levinha e passa um vento, eu não sou levinha, tá? Eu tenho 72 quilos. Eu sou bem pesada. Se passa o vento, mas é verdade. A pastora Rita falou assim esses dias, você está grávida, minha irmã? Eu, não, pastora, eu estou gordinha mesmo, não estou grávida. Mas voltando. Eu saio do lugar e eu venho para cá, certo? Porque o vento passou. Às vezes, na nossa vida, é necessário ventos passarem para tirarem, moverem coisas do lugar. Mas aqui diz assim, Deus ele não estava no vento. Mas quem mandou o vento? Foi Deus. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que parece que é um vento muito forte. Mas sabe o que Deus quer fazer? Ele quer tirar você do lugar de inércia. Para a gente sair do lugar, nós temos que nos mover. Sabia que a gente não dá um outro passo se a gente não sair do passo anterior? Se eu estou aqui, para mim, para frente, eu tenho que me mover. Mas muitas vezes, na vida da gente, a gente está tão parado, tão estagnado, que o vento do Senhor tem que soprar. Então, o vento bate e você se move. E às vezes, na vida da gente é assim. Deus, Ele manda ventos. Ele manda ventos porque Ele quer tirar coisas do lugar. Mas quem mandou o vento foi Deus. Porque Ele precisava tirar coisas do lugar. Se está ventando na sua vida, e se você acha que o vento é forte demais, é porque Deus, Ele quer tirar coisas do lugar, Ele quer tirar você do lugar para que você avance, para que você alcance lugares maiores. Eu não posso chegar num pódio, eu não posso vencer uma corrida se eu não correr. Se eu estou lá nas Olimpíadas, me preparei o ano inteiro para aquilo. Me preparei, atiraram e eu fiquei parada. Eu vou ganhar? Não vou.
A outra pessoa, talvez que se preparou menos, vai ganhar no meu lugar. Porque talvez o medo me paralisou, a falta de coragem, a inconstância. Então, muitas vezes, Deus ele manda ventos para nos tirar do lugar. E os ventos, muitas vezes, pode trazer circunstâncias na nossa vida. Pode trazer danos, pode trazer um telhado que saiu, pode trazer uma roupa, que foi danificada, algo, figurativamente falando. Mas aí depois fala assim, que Deus, ele mandou um terremoto. O terremoto é maior do que o vento. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão estagnado naquela coisa. E Deus está mandando você sair, você parar de fazer, você deixar de fazer, você parar de agir, você deixar de falar. Mas você está tão estagnado naquilo que Deus manda o terremoto. Porque o terremoto, ele abala a estrutura. Quando o terremoto vem, os alicerces são abalados. Quando a gente foi morar no apartamento, eu falava assim para o Cazu. Eu morava no térreo, né? Eu ficava olhando para tudo aquilo lá em cima. Eu falava, amor do céu, se isso cair na minha cabeça, eu morri. Até me acharem, eu já morri. Aí eu falava assim para ele, lá no Japão, tem tudo, o terremoto acontecendo, não cai. Aqui, se passar o terremoto, vai tudo para baixo. Eu sou a primeira a morrer. Daí eu pensava assim, eu vou colocar a cama perto da janela, porque quem sabe cai para lá e eu fico perto da janela. Me acham primeiro. Eu sempre fui meio cismada. Do lado dos meninos, do quarto dos meninos, tinha o gás. Eu falava, o gás vai explodir. Do outro lado tinha a caixa d'água, eu falava, a caixa d'água vai cair. Eu sempre, viajei nessas coisas. Mas, se o terremoto vem, ele abala as estruturas. Ele derruba, ele tira coisas do lugar. E muitas vezes, o terremoto do Senhor, ele é necessário nas nossas vidas. E aqui fala, Deus, ele mandou o terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Mas ele mandou o terremoto. Algumas coisas que nós passamos, é necessário passarmos. Porque Deus, ele quer mexer nas nossas estruturas. Ele quer abalar as nossas estruturas. Sabe por quê? Se uma coisa é derrubada, ela tem que ser reconstruída. Talvez uma coisa que tem muita rachadura e você passar muito reboco, uma hora vai estar feio. Uma hora você precisa realmente reconstruir aquele lugar, aquele pedacinho. Não adianta você ficar colocando durepox aonde não cabe o durepox. Não adianta você querer colocar argamassa aonde não cabe argamassa. Às vezes é preciso você pegar mesmo a espátula, raspar tudo que está e falar assim, ó, Senhor, então tá bom. Já que não está dando mais o meu jeito, então faça do seu jeito. Já que não é mais pela minha vontade, então que seja a tua vontade. Já que não é mais pelas minhas forças, então que sejam as tuas forças. Só que às vezes a gente quer fazer cabo de guerra com o Senhor. O Senhor puxa de um lado, você puxa do outro. O Senhor puxa de um lado, você puxa do outro. Só que a gente pode ter força com Deus? Às vezes, sabe o que o Senhor faz? Você puxa tanto que Ele solta, você se estabana lá na frente, ainda levanta e fala assim, ganhei, estou certa. E vai se estrepar. É o que acontece. Às vezes a gente quer dominar. E às vezes não é pela força do nosso braço. Eu falei para o Cazu, ano passado, a gente fez muita coisa pela nossa vontade, pelo o nosso querer, o nosso achar. E tudo deu errado. Tudo deu errado. A gente comprava, quebrava. A gente fazia, não estava certo. E aí eu falei assim para o Cazu, você já percebeu que a nossa vida está na inércia? É porque assim, gente, eu tenho que falar assim com o meu engenheiro, né? Eu tenho que falar coisas que ele entenda. A pastora falando que Deus falou com ele uma vez de uma maneira louca, e ela falando, não, é de forma que ele entenda. Então, eu tento ser inteligente, a dona da física, para conversar com o meu engenheiro. Mas, às vezes, nós estamos parados. E Deus, Ele quer se mover nas nossas vidas, Ele quer entregar. E tem algo que eu tenho pedido para o Senhor, e que dessa vez eu falei assim, Senhor,
eu não vou querer fazer do jeito da Camila. Sabe por quê? Se o Senhor quiser me dar dessa forma, eu sei que vai ser a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas se o Senhor quiser me dar muito maior, vai ser bom, perfeito e agradável. Mas sabe o que a gente faz? A gente quer viver a nossa vontade, a nossa verdade, o nosso querer, o nosso achar, o nosso jeito. Se eu tenho uma dívida de R$10 para pagar, e a pastora veio aqui e contou, não, porque Deus depositou na minha conta. Deus tem que fazer assim comigo. Por que Deus fez assim com a pastora e comigo não? Porque para a pastora Deus tinha daquela forma. Para você pode ser que Deus não deu os R$10 na conta. Pode ser que você pague lá para frente. Mas porque estruturas Deus tem para trabalhar em você de forma diferente que tem para trabalhar em outra pessoa. Deus, ele não age de forma iguais, porque nós não somos iguais. Imagina, se eu tivesse o olho azul da Patrícia, eu ia me sentir. Você acha que não? Na época da escola, eu ia me sentir. Se eu tivesse o corpo esbelto, assim, das meninas, meu Deus. Mas não, Deus, ele não nos faz iguais. Eu ouvia sempre as pessoas falando assim, não, porque se Deus me desse uma voz assim, assim, assado. Aí uma vez a pastora Márcia lá de Cotia falou assim, Deus não dá mesmo, porque você com essa voz desse jeito, imagina com uma voz assim, assim, assado. Deus, ele conhece o nosso interior e ele sabe tudo o que nós precisamos. Quando ele manda o terremoto, não é para a morte, é para reconstrução, para você se reconstruir. Para você, às vezes nós temos que ressignificar coisas na nossa vida. Não é porque a minha mãe nasceu lá na Paraíba e minha mãe sempre foi assim que eu tenho que ser igual. Ela me ensinou, ela me deu uma direção. Mas eu não preciso ter as mesmas coisas lá da Paraíba. Não, eu nasci em Cotia. Não precisa. Eu posso ser diferente. Não é porque a minha mãe me deixava de castigo lá no cantinho que eu tenho que deixar meus filhos um exemplo. Eu posso ser diferente, não posso? É isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Uma ressignificação. Não é porque eu aprendi que eu preciso continuar igual. Não. Deus, ele reestrutura. E depois ele fala assim, depois do terremoto, e aí vem algo pior, o fogo. Sabe por que o fogo, eu acho que ele é pior do que o terremoto? Porque onde o fogo passa, ele consome. Ele não deixa mais igual. E outra, você não consegue, o pior ainda, você não consegue recuperar. Se você tiver uma casa pegando fogo, você vai entrar na casa? Não vai. Se você estiver lá no meio do mato pegando fogo e de repente você vê, sei lá, um cachorrinho, por mais que você queira salvar o cachorro, você não vai entrar no fogo. Você vai no máximo ficar tentando chamar ele. Porque você sabe que se você entrar no fogo, você vai se queimar. E muitas vezes, Deus ele manda o fogo. Mas é o fogo consumidor, que consome tudo que é palha dentro de nós. Que consome tudo aquilo que às vezes o terremoto não resolveu. Às vezes Deus mandou o vento, você não saiu do lugar. Deus mandou o terremoto, não deu certo. Ele manda o fogo. Aí ele fala assim, então filha, é assim, ó. Eu falei para você não ir, você foi. Eu falei não vai, deu coisa errada e você foi. Então agora pera aí. Agora eu mando fogo. Agora você vai voltar. Porque muitas vezes, no turbilhão da alma, no turbilhão das nossas emoções, nós queremos fazer pela nossa força, pela nossa vontade. Por aquilo que a gente acha que é certo. E o Senhor, depois ele fala assim, em nada disso ele estava. Mas aí depois vem um sussurro calmo e suave. No nosso turbilhão, muitas vezes Deus não fala com a gente. Deus, ele não precisa responder na hora que você quer. Deus, ele não precisa fazer na hora que você quer. Nós que devemos perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque às vezes a gente quer viver
viver aquilo que nós queremos. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos certo. Ah, eu achei certo. Eu já falei, veio agora na cabeça. Eu já falei isso outras vezes. Eu achei certo continuar com a minha mãe no salão, sendo que Deus falou que não era para mim continuar. Eu achei certo e quem me estrepou fui eu. Quem caiu do cavalo fui eu. Eu não ouvi a voz suave do Senhor, o sussurro dele. Muitas vezes, o Senhor ele é como uma brisa que bate e a gente não percebe. Eu não sei como está o seu coração, a sua mente, a sua alma, o que você tem buscado, procurado do Senhor. O que talvez você, muitas vezes como eu, entrei e falei assim, Senhor, usa o pastor para falar comigo, usa a pastora, usa quem está lá em cima. Senhor, minha mente está assim, está assado, e eu preciso ouvir a sua voz de forma tão específica. Quantas vezes eu não orei dessa forma aqui na igreja? E quantas vezes eu não achei que o pastor ia pegar e falar assim, Camila, vem aqui. Era a minha vontade. Ministros, rodeiem a Camila agora. Vamos encher a Camila de poder e unção. Eu quero oração de fogo. Essa era a minha vontade muitas das vezes. Ou muitas das vezes, você pegar no colo e alguém falar assim, deita aqui no meu colo. Mas muitas vezes o Senhor, Ele sopra. Não soprou. E aquela brisa passa. Porque o Senhor aqui, Ele não estava em nada daquilo. Ele mandou, mas Ele não estava. Ele estava no sussurro calmo e suave. Deus, Ele sempre, Ele vai ter a resposta certa. Na hora certa. Da forma certa e da forma correta. E muitas vezes a gente acha que tem que ser igual eu falei, nas minhas palavras, da minha forma, da minha maneira, porque eu quero ser tocada daquela forma. E o Senhor, muitas vezes, Ele não tem da nossa maneira. Mas pode ter certeza que a maneira certa vai ser a maneira que vai edificar o seu coração, encher a tua alma, transbordar a sua vida. Ao ponto que não caiba mais você. Ao ponto que encha tanto o seu interior, que você fale assim, gente, eu não sei nem mais quem sou eu. É tanto espírito aqui dentro que eu nem sei mais quem sou eu. É tanto de Deus, que quando eu vejo, eu já estou falando, eu já estou fazendo, eu já estou agindo. Meu irmão, Deus ele é tão maravilhoso, que Ele mandou, mas Ele não estava. O Senhor, Ele precisa trabalhar, Ele manda, mas Ele é o sussurro. Ele é a paz, Ele é a calmaria. No seu turbilhão, o Senhor é aquele que Ele fala assim, filho, eu conheço o teu nome, eu sei quem você é, eu conheço o teu coração, eu conheço os teus pensamentos. E antes mesmo de você me pedir, eu já sabia. Antes mesmo de você desejar, eu desejei por você. Eu sonhei por você. Sabe a casa, quem sonhou foi eu. Sabe o carro, quem sonhou foi eu. Sabe os teus filhos, quem sonhou foi eu. Gente, meus filhos, eu sou a prova viva que o Joaquim não é prova do acaso. O Senhor, Ele sonha. E por mais que não foi uma profeta que profetizou o filho sobre a sua vida, foi o Senhor que deu os seus filhos para serem bênção. O Senhor, Ele fala na palavra dEle, que os nossos filhos, o nosso ventre, Ele é bendito. O Senhor te deu filhos para ser bênção. O Senhor, Ele deu o seu trabalho para ser bênção. Para de amaldiçoar aquilo que Deus deu para você.
Para de maldizer com aquilo que Deus deu para você. Quantas vezes a gente levanta já maldizendo aquilo que Deus fez. Já maldizendo o dia, porque está frio demais, porque está calor demais, porque está chovendo, porque eu não tenho carro, porque eu não tenho gasolina, porque Deus não me deu o pão que eu queria, porque só tem pão duro no armário. O sussurro está passando, ó. E você está perdendo. Sabe por que você está perdendo? Porque o seu coração está tão ingrato, que você está perdendo. A gente se consome com as coisas do mundo. E a gente não se consome com aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. A nossa boca se enche tanto para maldizer e se enche tão pouco para bem dizer. É fácil eu pegar e falar assim, meus filhos não param quieto, meus filhos não sei o quê. Mas a gente não pega e fala assim, filho, você é uma bênção, você é escolhido, você é filho do Senhor, você é calmaria vai passar pela minha casa. Já percebeu que a gente não faz isso? Muitas vezes a gente pragueja contra o nosso próprio lar. Ah, porque eu quero, sei lá, eu quero o carro tal, mas o Senhor me dá o outro. Mas o Senhor não deu gasolina? O seu pneu furou? Qual foi a última vez que você trocou um pneu de um carro? Qual foi a última vez que seu carro parou em algum lugar e você chamou um guincho para guinchar seu carro? E tudo bem, se aconteceu, Deus ele mandou o terremoto, o fogo, mas na brisa suave ele estava lá. Ele não deixou de estar. Ele não deixou de estar. O João falou algo aqui, que ele vai no Outback. Deseje, meu irmão. Deseje não comprar 2 por 15 no McDonald's. Deseje. Não, eu compro, mas eu estou falando no sentido de deseje o melhor para a sua vida. E foi igual o João falou. Não é vergonha. Não é vergonha você querer o tênis de marca. Não é vergonha você querer o melhor para a sua casa. Não é vergonha eu falar assim, eu vou na Leroy e vou comprar uma torneira de rica. Não é vergonha. Não é vergonha. Porque, igual o João falou, Deus, ele mima os seus filhos. E nós somos filhos amados do Senhor. Mas, para isso, agora eu quero voltar lá no outro ponto que o João falou por mim. Atrapalhou. Com tudo isso, o Senhor nos ensina. Eu acho que eu posso até falar que é um segredo espiritual nas nossas vidas. Vá para o teu quarto, tranque a porta do seu quarto e ore a Deus. O terremoto está passando? Vá para o teu quarto, tranque a porta do teu quarto e ore ao Senhor. O vento forte passou? Vá para o teu quarto, tranque a porta do teu quarto e ore ao Senhor. O fogo está consumindo, você não sabe para onde correr? Vá para o teu quarto, tranque a porta do teu quarto e ore ao Senhor. Porque o Deus que te vê lá no teu quarto, é o Deus que te honra no público, que vai te honrar na multidão. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente conta para todo mundo, e menos para o nosso Pai. Eu conto para a pastora, eu conto para minha mãe, aí eu passo pela Pátia, eu passo pelo Márcio, aí daqui a pouco a Rose lá atrás já está sabendo da minha vida, menos o meu pai. Vê como a gente dá valor para tudo, menos para o dono do mundo? Eu falo assim para o Cazu, a gente não está assistindo muito filme mais, né, por causa das crianças, mas a gente gostava muito de assistir filme. E aí a gente foi para o cinema assistir Os Vingadores. E lá nos Vingadores fizeram o Thanos. Aí eu peguei e falei assim, mas rapaz, estão querendo imitar o meu Deus? Porque primeiro ele falou assim, eu sou o eu sou. Aí eu falei assim, oxe, eu tô achando que ele é quem? Depois, com o estalar de dedo, ele mudava tudo. E muitas vezes a gente assiste o filme, a gente entende do filme,
Mas a gente não entende que o nosso Deus, com estralar de dedos, Ele muda tudo. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Rei da perfeição. Mas sabe o que a gente faz? Está tudo desabando na nossa cabeça. A gente liga para a vizinha, liga para o pastor orar. A gente se desespera, mas a gente não vai para o nosso quarto orar. E o Senhor que nos vê no secreto é o Deus que Ele vai... E eu falo assim, Ele não vai nos exaltar para a nossa glória. Ele vai exaltar para que a glória dEle seja vista através das nossas vidas. Para que a gente possa subir aqui e testemunhar o amor de Deus sobre nós. E aquilo que o Senhor faz. E aquilo que o Senhor tem feito por nós. E mais para frente, Ele ensina o Pai Nosso. E Ele fala assim, lá no finalzinho do Pai Nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós, aqui está escrito, pois teu é o reino. Nós temos que deixar o Senhor reinar nas nossas vidas. Porque muitas vezes, no meio desse turbilhão todo, nós não temos deixado o Senhor reinar. Tudo reina. O meu cartão de crédito reina. O meu auxílio não sei o que reina. O meu vale-refeição reina. Mas o Senhor não reina. O poder é dele. Então, quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Quando Ele quiser mover, Ele vai mover. E quando Ele quiser trabalhar, Ele vai trabalhar. Mas também a glória é dele. A glória não é nossa. Tudo que você fizer, meu irmão, não queira a glória para você. Queira a glória para o Senhor. Porque em Apocalipse fala assim, que os anjos louvam, os 24 anciões louvam. E eles, quando eles louvam, eles falam, eu vou até ler. Calma aí. Lá em Apocalipse, é uma passagem que está até marcada na minha Bíblia, 4:8. Lá em Apocalipse 4:8 fala assim, cada um desses 4 seres vivos tinham 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados, e de dia e de noite não paravam de cantar assim, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está assentado no trono e o que vive para todo sempre. E os 24 líderes caíam de joelho diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e dizia, Senhor nosso, o nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por Tua vontade elas foram criadas e existem. Se os 24 anciões jogam as suas coroas, quem somos nós diante disso tudo? Nós temos que o adorar. A honra, a glória, a majestade e o poder é dele. Tudo volta para ele. E tudo é dele. E ouso mais dizer, talvez o terremoto está tão grande na sua vida, porque você não está dando honra nem glória para ele. Talvez você está querendo fazer com a tua vontade, aonde é a glória dele. É a vontade dele. É a mão dele. A palavra diz assim, se não for ao Senhor que tivesse do nosso lado, se não for o Senhor que guarda a nossa casa, se não for o Senhor que nos cobre, se não for o Senhor que te esconde no esconderijo dele, se não for o Senhor que te levanta pela manhã, sabe o respirar? Sabe quem sopra nas suas narinas? Sabe quem não deixa que Satanás toque em você durante a noite? Sabe quem não deixa que Satanás coloque armadilhas no caminho para você cair? Sabe quem não deixa você ficar doente? Sabe quem não deixa faltar o alimento na sua casa? Sabe quem te dá a porção diária para cada dia? A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele.
Tudo é dele, tudo voltará para ele. E aqui ainda fala, tudo foi criado pela voz dele. Você só está aqui porque ele tem te sustentado e te mantido de pé. Você só está aqui porque todo dia ele sussurra no teu ouvido. Levanta, anda, sacode a poeira, troca de roupa. Não tem, as meninas lá, a gente estava falando lá no dia do encontro, reage. Sabe quem fala para você? Reage, levanta. O mundo pode te bater. O mundo pode tacar pedras em você, mas eu sou o teu Deus que te abraço, que te guarda e fala assim para você, levanta, anda, anda, anda. Quem mandou você ficar parado no mesmo lugar? Quem mandou? Quem mandou? O mar está revolto. Deus é quem está no barco. O vento está sobrando forte. Deus é que segura na sua mão. Você acha que você não vai conseguir? Quem disse para você que você não vai conseguir? Quem disse para você? Você pode não conseguir como fulano conseguiu, mas você vai conseguir como filho de Deus que você é, selado por Deus, marcado por Deus, e Ele tem a vitória para você também. Tampa os seus ouvidos para o mundo. Tampa os seus ouvidos para Satanás. O mundo lá fora todo dia fala assim, ó, fulano foi assaltado. Fulano assim. Olha a prostituição. Olha não sei o quê. Mas sabe o que Deus fala para você? Filho, você está guardado no meu esconderijo. Ninguém mexe com a menina dos meus olhos, com a minha noiva. Você pode dizer que você é noiva do Senhor. Você pode se colocar no altar do Senhor como noiva. Limpa as tuas vestes, meu irmão. Limpa os teus ouvidos. Limpa o teu coração da murmuração. Se vista da presença do Senhor. O Senhor, Ele sempre está de braços abertos para nos abençoar. O Senhor, Ele tem o seu nome assim, ó, na palma das mãos dEle. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Não é porque o terremoto passou que você não pode reconstruir. Não é porque o teu sonho não foi realizado hoje que ele não vai ser amanhã. Não é porque a tua família não está da forma que você queria hoje que amanhã você não vai poder contemplar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Se cinja do poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, ele é aquele que ele blinda os nossos ouvidos. Que ele coloca um capacete na nossa cabeça. Que ele coloca uma espada nas tuas mãos. Ele é o Deus que ele fala para você, filho. Você é meu filho. Eu te comprei com alto preço de sangue naquela cruz. E por mais que o mundo fale para você que você não é, eu sussurro no teu ouvido que você é. Você é meu filho. Eu não se esqueço. Eu não se esqueço das minhas promessas. Eu não se esqueço daquilo que eu prometo, que eu falo, que eu faço e eu vou cumprir. Não importa o vento que está soprando. Eu não estou no vento, mas eu mandei o vento porque você precisava sair do lugar. Eu mandei o terremoto porque você precisava se reconstruir. Mas, filho, o meu sussurro vai passar. E você vai ver que eu estou ali na brisa suave. E na brisa suave, filho, eu recoloco tudo no lugar. E melhor, muito melhor, muito melhor. Porque eu sou o Deus que eu posso fazer. Eu sou o Deus que eu posso mudar. E pelo poder da minha palavra, tudo vai se encaixar. Tudo vai se encaixar.
Mesmo que digam para você que não. Mesmo que você olhe. Você pode olhar a sua situação hoje. E você pode falar assim, mas como, Deus? Como? Como? Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que Ele deu ordem ao mar para ele se abrir. E ele se abriu e o povo passou. Ah, se você soubesse que a tua causa para mim não é nada. No altar do Senhor. Tranque a porta do seu quarto. Para de falar para os quatro ventos. Para de maldizer. Fale para mim. Fale para mim que sou o teu pai. Fale para mim que sou o teu pai. Eu vou fazer. Quando você se colocar no meu altar. Quando você subir no monte. Eu vou estar no monte. E eu vou fazer. Fecha a tua boca. Mas abra no meu altar. Ah, Deus. O que diremos de todas as coisas, Pai? Senhor, só podemos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é. E por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E se você entrou aqui hoje, falando assim, Senhor, fala comigo. Ele manda te dizer, eu sou a brisa que passa por você e que fala com você todos os dias. Eu estou na sua casa, eu estou no seu quarto, eu estou quando você lava a louça, quando você entra para o banheiro para chorar, eu estou lá e eu enxugo as suas lágrimas. Eu enxugo as suas lágrimas. Filho, quando você sobe no meu monte e você se encontra comigo, as suas palavras são regadas, são pegadas e eu levo para o meu altar. Eu sou o Deus que faço. E se você veio aqui hoje querendo ouvir a minha voz, eu sou o Deus que sopra nos teus ouvidos. E eu sou o Deus que fala para você, espera, 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 porque como o sol nasce de manhã, eu vou fazer, Senhor Deus, queremos te entregar, Senhor Deus, as nossas vidas no teu altar. Paizinho, te engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor é, Pai.